Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde para vocês. Estamos aqui hoje para um webinar sobre soluções para a IoT da Expressif, junto com a Maquinica. Vocês que estão acostumados aí com os webinars do Embarcados, que acontece aí 2 ou 3 vezes por mês, a gente está ao vivo de novo. Deixa eu ver aqui, eu já tenho 83 pessoas ao vivo com a gente. Vamos só dar um tempinho para o pessoal chegar. Meu nome é Thiago Lima e eu estou aqui hoje com o Neymar. E o Neymar vai apresentar esse webinar para a gente, tá bom? Olha só, vamos lá. A gente vai fazer diferente hoje. Eu gostaria de saber de vocês, de onde vocês estão no Brasil. Ou se vocês não estão no Brasil, onde vocês estão. Digita aí para a gente o lugar de vocês, para a gente ter uma ideia. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Eu compartilhei já a apresentação que o Neymar vai fazer. E eu vou colocar aqui para vocês, ó. Acabei de postar aí no chat, tá? Daqui a pouco eu posto de novo. Natal, São Paulo, Natal, Americana, Campina Grande, Caxias do Sul, Cruzeiro, São Paulo, BH, Caruaru, Oséias, Cianorte, o Oséias está em Cianorte, São João del Rei, Minas Gerais, muito legal, gente. Então tem gente de todo lugar do Brasil. Eu vou postar aqui para vocês de novo o link para vocês acessarem a apresentação que o Neymar vai fazer aqui agora. Beleza? Obrigado, gente. Então vamos lá. Olha só, acabei de postar aí o link. É que o pessoal está falando de onde que eles são ainda. Vou postar de novo. Obrigado, galera. Então vamos lá. Vamos sem mais demora, já é 2 horas e 3 minutos. Eu vou chamar o Neymar. Neymar, é com você. Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, participando desse webinar. Muito obrigado aí, de uma maneira especial, à equipe da Embarcados por abrir essa oportunidade para a gente poder falar um pouquinho sobre essa linha de produtos. Eu sou engenheiro de aplicações na Maquinica, trabalho com as linhas digitais, principalmente aí com FPGA, a parte de módulos óticos de alta velocidade, e também essa parte agora de microprocessadores, de uma maneira especial aí com a Expressif. A Expressif é uma linha relativamente nova para nós começamos a distribuí-la oficialmente no início desse ano. Hoje nós somos o único distribuidor oficial da Expressif no Brasil. Provavelmente vocês já devem conhecer, já devem ter comprado ou trazido produtos da Expressif, ou da própria Expressif, ou de outras empresas que produzem módulos com a Expressif. Mas o único canal hoje realmente oficial no Brasil é a Maquinica DHW. A gente começou a distribuição faz pouco tempo, inclusive uma das ideias desse webinar é apresentar para vocês aí um pouco mais sobre a Expressif, quem é a Expressif, que linhas de produto ela tem, e no final nós vamos encerrar o webinar fazendo uma demonstração prática do desenvolvimento de alguns projetos rodando num módulo da Expressif. Aí, Neymar, eu acabei de soltar a pesquisa. Vocês já usaram ou usam algum produto da Expressif? Está dando 70% sim, 30% não. Que beleza? Bom. O pessoal já está antenado na linha da Expressif. O índice aí do que vai ser apresentado hoje, uma apresentação rápida de um slide, quem é a Maquinica, quem somos nós, a apresentação da Expressif, o que a Expressif produz, quais são os produtos que a gente tem disponível hoje no mercado, módulos, solução de software, uma visão geral da linha dos produtos da Expressif. Por que escolher a Expressif? É uma linha já bem conhecida, bastante consolidada, mas o que leva tantas pessoas a usarem produtos da Expressif? Alguns exemplos de produtos que usam a Expressif, talvez dê alguma ideia para vocês desenvolverem novos produtos, novas soluções, opções de uso das soluções da Expressif, e aí nós vamos focar especificamente na solução usando o ESP32, que é a linha mais nova de SOC da Expressif. Então vamos apresentar o SOC ESP32, as variantes de SOC, os módulos e kits de desenvolvimento disponíveis, os sistemas de desenvolvimento da parte de software que estão disponíveis para esses produtos, e finalmente vamos fechar com alguns exemplos de como é que eu inicio o desenvolvimento usando o ESP32. Então, sem mais delongas, vamos ao próximo slide. Quem é a Maquinica? A Maquinica é uma empresa
com sede no Japão. A Maquinica mundial, ela é o 5º distribuidor de componentes eletrônicos no mundo. Ela teve uma venda em torno de 5,7 bilhões de dólares ano passado, é o maior distribuidor de componentes eletrônicos no Brasil, e ela tem ultimamente ampliado a sua distribuição para outros locais do mundo. Então, hoje nós temos filiais da Maquinica na Europa, 2 na Europa, na Inglaterra e na Alemanha. Nós temos Maquinica nos Estados Unidos, no Brasil e em toda a Ásia, na parte da Ásia, Índia, China, Taiwan, nós temos empresas ligadas ao grupo Maquinica. No Brasil, a nossa sede fica em Florianópolis. Nós temos a sede em Florianópolis, um escritório em São Paulo, e no Rio Grande do Sul temos uma pessoa fazendo home office. No total são 22 pessoas trabalhando na Maquinica. Quem é Expressif? É uma empresa chinesa, a sede dela é em Xangai, mas ela tem hoje vários outros centros de desenvolvimento pelo mundo. Então temos em Brno, na Tchecoslováquia, tem na Índia, e vários centros de desenvolvimento, principalmente na China. Ela é uma empresa que foi fundada em 2008. Ela gastou 5 anos para disponibilizar o primeiro produto, desenvolvendo o primeiro produto, que é o ESP8089. Provavelmente ninguém tem usado esse componente aqui no Brasil até hoje. Ele é um componente não só, ou seja, ele não tem processador integrado, ele tem basicamente a parte de Wi-Fi, a parte de RF e o MAC Wi-Fi, e a interface com o host é feito via SDIO. É um componente sem inteligência, mas é o item que permite o maior desempenho em termos de interface com processadores de grande porte, ou se eu colocar uma interface USB para falar com o host, com o processador. E em 2014, ela lançou o item que hoje provavelmente é o mais conhecido aí na indústria, que é o ESP8266. É um item de baixo custo, ele não tem Wi-Fi, ele não tem Bluetooth, só tem Wi-Fi, um único processador. Mas a parte interessante desse componente é o custo. Você encontra hoje lá fora módulos de ESP8266 rodando, custando aí na faixa de $1 e qualquer coisinha. E foi o que realmente impulsionou a Expressif para se tornar um líder mundial na parte de IoT, principalmente em soluções integrando o Wi-Fi. Em 2016, entre 2014 e 2016, ela abriu outros centros de desenvolvimento, contratou mais engenheiros. Em 2016, ela lançou o ESP32. A ideia do ESP32 é um componente para as próximas gerações de IoT. Então, já é um item dual core, ele tem 2 processadores, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele já vem com 1 ou 2 processadores do tipo Extensa, um item que foi desenvolvido pela Tensilica, e é um processador de 32 bits, RISC. Além disso, ele tem um coprocessador de ultra low power, que roda numa frequência bem baixa, armazenando os dados que ele precisa em uma memória não volátil do RTC. E a grande vantagem nesse modo é que o consumo é muito baixo. Além disso, ele vem com Bluetooth, BLE, Bluetooth/BLE, Wi-Fi, uma característica interessante do Wi-Fi que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele tem 4 engines Wi-Fi, você pode implementar até 4 interfaces Wi-Fi simultâneas dentro do chip. E em 2017, um ano depois de ter lançado esse componente, ela alcançou a venda de 100 milhões de chips vendidos. Hoje, a Expressif é o maior distribuidor mundial de produtos para IoT, passando na frente de várias outras empresas que concorrem nesse mercado, e nem todas elas são pequenininhas. São algumas empresinhas aí, como, por exemplo, a Broadcom, que também está forte nesse mercado. A Qualcomm também está forte nesse mercado. Brincadeira, empresona. E hoje a Expressif tem um volume de vendas maior do que elas para a linha de IoT. Já vendeu mais de 100 milhões. Algumas outras coisas que ela tem incluído ao longo dos últimos anos: integração com a plataforma de nuvem da Alibaba,
ela fez um acordo com a Amazon e conseguiu integrar o FreeRTOS na solução ESP32. Alguns dos exemplos de aplicação que a gente vai rodar hoje vão estar usando o FreeRTOS, e integração com a plataforma de nuvem da Beidou, que é o maior sistema de data centers hoje na China. Uma olhadinha agora nas linhas de produto. Não são muitas linhas. O primeiro é o ESP8089, que foi o primeiro produto lançado. Ele tem basicamente uma interface Wi-Fi sem nenhum processador embarcado, ou seja, eu preciso de uma inteligência externa. Depois lançou a versão ESP8266. Esse componente ele tem 1 MB de flash. O ESP8285 foi o primeiro, que praticamente já não está sendo comercializado. O ESP8266 é uma versão single core, ele tem um único processador extensa, L106. Existem algumas versões de módulo disponíveis para esse componente. Então tem o ESP-WRON S2, o ESP-WRON 02 com interface UART, que provavelmente é o mais conhecido, e duas subversões do ESP-WRON 02, que é as subversões D e U. A única diferença entre essas duas subversões é ele vem com antena integrada na PCB, o outro ele usa um conector U.LP para antena externa, aqueles conectorzinhos pequenos de celular. O item que nós vamos focar hoje é o ESP32. Então, é um item que tem uma CPU de 32 bits, uma ou duas CPUs MCUs de 32 bits, interface Wi-Fi, mais interface Bluetooth. Nós temos hoje três versões distintas desse componente. Versão dual-core com mais flash dentro do componente, que seria o ESP32, D de dual core, 2 a quantidade de memória flash integrada. Então, a versão sem flash interna é o D0. A versão com flash interna é o D2, que tem 2 MB de flash interna. E eu tenho também a versão S0, que é a versão single core, sem flash interna, que é a versão mais enxuta e mais barata desse componente. Algumas variantes de kit de módulos disponíveis. ESP32 Pico D4, que tem um kit de desenvolvimento só para ele. Depois eu tenho a versão solo, que tem um único processador. A versão WRON32, eu tenho 3 subversões também desse componente. A WRON32D, U e a ESP-WRON32. Todas essas 3 versões, elas têm 4 MB de memória flash externa, não tem flash interna, e eu trabalho também com a diferença entre as versões D e U. Uma tem antena interna, a outra tem só o conector da antena e eu uso a antena externa. E, finalmente, eu tenho a versão ESP32 WROVER. Qual que é a diferença entre esse componente e as versões WRON? O chipset deles é exatamente o mesmo. A diferença é, a versão WROVER, ela tem mais memória, ela tem 4 MB de PSRAM, 4 MB de flash externa, e ele vem em 2 versões, uma versão com antena na PCB e a outra com antena externa. Tá? E nós temos hoje kits de desenvolvimento para cada uma dessas versões de módulo. A grande vantagem de você utilizar módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, é que você já recebe o pacote completo, ou seja, tem o processador, eu tenho toda a parte de memória, já está tudo testado, tudo funcionando, eu não tenho nenhum tipo de incompatibilidade. Quando você desenvolve uma placa para integrar, por exemplo, o kit, mais antena, etc., tudo numa placa proprietária, nós distribuímos tanto o chip quanto os módulos. Se quiser comprar o chip, não tem problema. Normalmente, a grande questão é, quando você vai integrar tudo na sua placa, o desenvolvimento, principalmente da parte de RF, ele normalmente demora mais, dá trabalho e você tem chance de errar. Comprando o kit, o módulo, aliás,
já está tudo integrado, tudo pré-testado, é bem mais simples. Mas, para aqueles que tiverem interesse, nós também distribuímos só o chip. Bom, hardware a gente sabe que é só a metade da história. A outra metade é, legal, e como é que eu vou desenvolver software para isso? Esse, às vezes, é um grande problema com algumas soluções disponíveis no mercado, que para desenvolver o software, eu acabo precisando comprar plataformas de desenvolvimento de software que, às vezes, são bem onerosas. No caso do Expressif, o foco deles é, literalmente, tornar disponível para todo mundo a solução de IoT. Então, a grande sacada, digamos assim, da Expressif foi liberar todas as plataformas de software abertas, gratuitas, a maioria delas com código-fonte disponível. A plataforma base que eu preciso para iniciar o desenvolvimento de um SP32 ou 8266 é o SP-IDF, a plataforma de desenvolvimento básica oficial, framework oficial da Expressif para desenvolvimento de software. Basicamente, ele vem com compilador GCC para a linha extensa da Tensilica, para o processador, e mais uma série de ferramentas, como, por exemplo, ele já vem integrado, o FreeRTOS já vem integrado a solução de rede, que no caso é o Lightweight IP, toda a plataforma necessária para desenvolver soluções com TCP/IP, UDP, toda a parte de Ethernet já pronta. Depois, o próximo módulo é o ESP-AT. Qual que é a ideia? O ESP-AT ele já vem com uma versão de software que você carrega no módulo, onde o módulo responde a comandos AT diretamente. Quando você usa essa solução? Normalmente, quando você está usando um sistema que precisa usar um processador externo. Então, você já tem todo o teu sistema desenvolvido, eu só quero usar, por exemplo, Wi-Fi e Bluetooth do módulo. Simples. Uma interface Ethernet, SPI, SPI X1, X2, X4, faço a conexão com o ESP e mando por comando AT os comandos para habilitar a rede, me logar na rede Wi-Fi, fazer varredura da rede Wi-Fi e assim por diante. ESP Touch é a solução para fazer a conexão entre módulos com a troca de chave via Wi-Fi. Ou entre módulos, ou entre um módulo e um módulo WPS, onde você autoconfigura o sistema. Tem um módulo, um bloco, uma solução já pronta para isso. Uma outra solução interessante é o ESP Mesh. Ele me permite implementar uma rede mesh usando a infraestrutura de Wi-Fi. Nesse modo, você consegue conectar até 100 nós. E o mais interessante, como em qualquer rede mesh, os nós não precisam se ver todos, entre aspas. Ou seja, eu posso configurar nós como roteadores e não como endpoints. Então, ele vai pegar um pacote recebido de um outro módulo e passar para frente para um nó que não esteja no alcance do módulo original, criando redes mesh. Isso é bem interessante, por exemplo, em sistemas de alarme com muitos pontos, onde, por exemplo, eu não queira colocar um monte de roteadores. ESP-NOW é uma infraestrutura que permite você falar um módulo com outro módulo diretamente. Nesse caso, ele funciona basicamente como um rádio de mão dupla, entre aspas. Eu falo 2 nós sem precisar de infraestrutura, eu não preciso de um access point, eu não preciso de nada. ESP Áudio é a solução da Expressif para o desenvolvimento de aplicativos baseados em voz. Por enquanto, ele só suporta o ESP32. E para que serve esse ESP Áudio? A gente vai ver mais para frente, tem kits com interface de voz, inclusive cancelamento de eco, etc., disponível, e eu consigo me conectar com soluções disponíveis de voz gratuitas, como, por exemplo, Alexa e outras soluções de voz que a Expressif está disponibilizando. HomeKit, solução para falar com o Apple HomeKit. Controle residencial, uma solução de controle residencial da Apple. FreeRTOS da Amazon. A Amazon disponibilizou um port do FreeRTOS para o ESP32. E, finalmente, interfaces de voz com sistemas de voice assistant como Alexa, por exemplo. Por que eu devo escolher a Expressif? Primeiro, é o maior fabricante hoje de soluções para IoT, mais de 100 milhões de chips vendidos.
Ele garante 12 anos de produção contínua do chip a partir do momento em que ele foi lançado. Quer dizer que daqui a 12 anos depois de ser lançado, o chip morre? Não. O que vai acontecer depois de 12 anos a Expressif vai avaliar o consumo e, se o consumo ainda continua alto, ele continua produzindo aquele produto até que o consumo reduza-se a um ponto que ela não consiga manter a produção. Uma outra grande vantagem eu não preciso comprar, eu tenho um ecossistema completo, incluindo dispositivo, módulo de software, software de desenvolvimento gratuito, kits de desenvolvimento para todos os níveis de conhecimento que o usuário possa ter. Eu posso fazer desenvolvimento, por exemplo, desde um Arduino, que é uma interface mais simples, até linha de comando, ou integrando em outros IDEs que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu não preciso comprar um IDE, um SDK de software específico para fazer desenvolvimento para ele. E uma outra coisa interessante todos os produtos têm range de temperatura estendido, de menos 40 mais 85 graus, e alguns têm range automotivo, de menos 40 mais 125 graus, para maior confiabilidade. Normalmente você tem que, se você procurar no site da Expressif, ele não te diz quais tem o range automotivo, mas é só perguntar que a gente ajuda nessa parte. Uma outra grande vantagem o hardware tem suporte a features de segurança de criptografia em hardware. Por exemplo, eu tenho um módulo de criptografia AES, Advanced Encryption Standard, um módulo de criptografia simétrico, RSA, SHA para hash e um True Random Number Generator integrados em hardware no chip. Com isso, eu consigo ter uma solução robusta em termos de segurança disponível. Uma outra grande vantagem da Expressif, ele suporta update over the air, atualização pelo ar, usando via Wi-Fi ou via Bluetooth. Normalmente se faz isso via Wi-Fi, não Bluetooth. A atualização remota do módulo com toda a segurança, usando o suporte de criptografia. Já tem exemplos prontos disso no site da Expressif. Modos de consumo de low power, permite reduzir o consumo do módulo inteiro até menos de 5 microamperes. E, finalmente, é uma solução que pode ser usada ou como processador existente ou como processador principal do sistema, usando módulos inteligentes. Alguns exemplos aí de uso da Expressif. Primeiro, o hub genérico low power de IoT, um hub de IoT para loggers, por exemplo, vídeo streaming a partir de uma câmera. Então, tem algumas aplicações onde você usa uma câmera de baixo custo e mais o item da Expressif para fazer a transmissão de vídeo. Dispositivos over the top, tocadores de música, ele tem capacidade para tocar, e audio stream devices, então ele tanto pode tocar localmente quanto mandar via Wi-Fi, por exemplo, um MP3 decodificado. Brinquedos com interface Wi-Fi, loggers, sensores de proximidade para brinquedos. Uma das coisas que ele tem sensores touch, que se você usar uma área grande, ele serve como sensor de proximidade. Se o elemento sensível tiver uma área grande, eu consigo usar como sensor de proximidade. Sistemas com reconhecimento de voz com interface Wi-Fi, como, por exemplo, alguns gadgets que estão disponíveis hoje em dia aí, que ouvem e conseguem responder. Headsets de áudio, automação residencial, redes mesh, automação industrial wireless, monitor para criança, tanto de voz quanto de vídeo, dispositivos vestíveis, wearables, sistemas de localização por Wi-Fi, tags de segurança e assim por diante. Então, a gama de produtos que a gente consegue fazer com os itens da Expressif é muito grande. Algumas opções de uso da Expressif. Como é que eu uso um item da Expressif? Bom, na maioria dos casos, eu posso usar ou com processador externo, ou na maioria dos casos, como ele já tem processadores bem interessantes, a gente vai ver daqui a pouquinho, consigo ter até 600 DMIPS de capacidade de processamento. Normalmente você usa um dispositivo SOC já com o processador integrado.
O legal é que todos os programas, nesse caso, podem rodar direto dentro do processador da Extensa, e eu uso daí, nesse caso, o ESP32 IDF da Expressive para fazer o desenvolvimento. Todo o sistema seria implementado ao redor aí do ESP, do SOC ESP. Então ele já teria as interfaces, já tem as interfaces que você precisa para falar com o mundo externo, ou interfaces que permitem você conectar, por exemplo, sensores via 2C, via SPI e assim por diante. O sistema pode ser usado ou com interface Bluetooth, ou com Wi-Fi, ou ambas. No caso do ESP32 eu tenho ambas, no caso do ESP8266 eu tenho somente Wi-Fi disponível. E eu também tenho alternativas para antena. A antena pode ser integrada na placa ou pode ser usada uma antena externa, dependendo da sua aplicação. Vamos dar uma olhada em algumas opções usando só o módulo da Expressive. No caso de eu usar um módulo, o processador é o próprio processador do módulo. Todos os programas vão rodar dentro do processador Extensa. E o interessante é, o módulo ele já vem para mim testado, com a parte de RF projetada e testada. Eu não preciso esquentar a cabeça com o desenvolvimento de antena, permitindo um tempo para o mercado muito curto. Uma outra grande vantagem é, normalmente, quando você compra um módulo, sai mais barato do que se você for tentar produzir um módulo. Ou seja, quando eu incluo processador, LDO, memória, que ele normalmente já vem com 2 MB de flash externa, 4 MB de memória flash externa, etc, etc, etc. Se eu fosse tentar produzir esse módulo aqui, custaria bem mais caro do que comprá-lo pronto. Só a lista de material normalmente já custa mais caro do que trazer um módulo pronto testado. E a grande vantagem nesse caso é tempo para o mercado. Eu consigo entrar rapidamente, fazer uma prototipação rápida e ir para o mercado muito rapidamente. Último tipo de solução, eu vou ter um processador externo mais um módulo ESP, um módulo da Expressive. Essa alternativa, ela normalmente é usada quando você já tem todo o teu sistema desenvolvido usando um outro processador externo, software pronto, já está tudo pronto, eu só quero incluir agora as funcionalidades, por exemplo, de Wi-Fi e Bluetooth. Nesse caso, a melhor alternativa é fazer a interface ou via SPI ou via interface serial. E a interface serial, nesse caso, ela vai até 5 megabits por segundo, não necessariamente até 115. E eu faço toda a transferência usando o comando AT com o módulo principal. A grande vantagem nesse caso é, você já tem o sistema desenvolvido, você já tem o teu software pronto, você só vai adicionar a funcionalidade de Bluetooth / Wi-Fi. Vamos dar uma olhadinha agora rapidamente nas soluções do ESP32 propriamente dito, ou seja, vamos focar no componente. Ele é um item, uma MCU de 32 bits, dual core, tem Wi-Fi mais Bluetooth e vamos dar uma olhada agora nas linhas que nós temos disponíveis para ele, tanto de módulos quanto de processador. Em termos de framework, como eu tinha comentado, a gente tem o ESP-IDF, é a plataforma principal de desenvolvimento para o ESP32, está o link ali embaixo. Aliás, no final da apresentação eu coloquei todos os links que eu usei para fazer a implementação, então se vocês quiserem depois acessar, baixar, etc., sintam-se à vontade. ESP-AT é o conjunto de software já prontos para cada módulo. Nesse caso, você tem que baixar a versão específica do módulo ou do chip que você está utilizando. E o interessante é, ele já vem com todo o desenvolvimento para que você acesse, para que gravando no módulo, no componente, você acesse o componente via comandos AT. Toda a parte de comando, tem a lista dos comandos AT disponíveis, tem comando AT, por exemplo, para fazer conexão com Wi-Fi, desconectar do Wi-Fi, checar as redes que estão próximas, intensidade de sinal, canal que está usando, etc. Tudo isso já tem disponível via comando AT. ESP Touch é Wi-Fi Smart Configuration. A troca de chaves é feita automaticamente numa rede Wi-Fi. Então, nesse caso, o que você precisa fazer? Você normalmente aperta um botão de WDS, tanto no roteador Wi-Fi quanto no seu módulo, e ele faz a troca de chave e se integra na rede de forma automática. Já tem também um exemplo disso prontinho, exemplos disso e toda a parte de suporte em software pronta. Implementação de rede mesh usando o ESP32. Eu tenho o ESP Mesh, que permite que eu implemente redes mesh com até 100 nós. ESP Now permite fazer a conexão ponto a ponto usando a infraestrutura de Wi-Fi.
ele não vai falar o Wi-Fi com todas as camadas de software e hardware necessárias para o Wi-Fi. Ele vai usar basicamente o Wi-Fi como um rádio. Simple Pair suporta a comunicação ponto a ponto usando a infraestrutura. E nesse caso, no caso do o SP Now, ele usa toda a infraestrutura do Wi-Fi e permite eu conectar, por exemplo, um módulo com outro dispositivo externo, um PC ou um dispositivo Android. No caso do SP Simple Pair, ele usa a infraestrutura de Wi-Fi, mas ele faz a conexão de 2 módulos de forma mais simplificada. Ele não tem todos os layers digamos, de comunicação Wi-Fi implementados. É mais rápido, mais simples, mas permite só a conexão ponto a ponto. ESP áudio, então, como eu tinha comentado, suporta, já vem incluído no SP-IDF, todo o suporte para o ESP áudio, você não precisa baixar nada à parte, só funciona para o ESP32, ele tem recursos como cancelamento de eco, trabalhar com múltiplos microfones, gerar saída para alto-falante e assim por diante. E, finalmente, a ESP Tools permite que programe um módulo e faça medidas de demonstrações usando essas ferramentas disponíveis nesse link que foi passado abaixo. Alguns exemplos de framework disponíveis para ESP32. ESP32 HomeKit permite que o ESP se integre a uma rede Apple HomeKit para controle residencial. Voice Assistant, então ele tem suporte para Alexa e, mais recentemente, se eu não me engano, eles estão colocando suporte para o sistema equivalente da Beidou, da China, e ele tem um kit específico, que é o Lyra, que já vem com todo o hardware necessário para você trabalhar com múltiplos microfones, fazer amostragem, etc. Exemplos de código. Se vocês entrarem na página de exemplos da Expressif, vocês vão ver que tem bastante coisa lá disponível de código, muitos exemplos. Como é que eu faço a conexão Wi-Fi? Está aqui um código. Quero abrir um socket TCP/IP, quero abrir um socket UDP. Você tem uma quantidade... Como é que eu pisco um LED? Como é que eu leio, sei lá, o sensor Hall interno? Tem uma série de modos, de exemplos já prontos, você baixa, compila. Exemplos de aplicativos também tenho para colocar, por exemplo, em Android. A gente vai ver um hoje no final da apresentação. E download de documentos, tem um link completo de documentos. Ficou faltando essa daqui. Deixa eu ver se eu abri a apresentação correta. Neymar, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vai lá, enquanto isso. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, se é possível usar C++ com o Expressif. Sim, o compilador que ele usa é o GCC, tá? Ele usa C++, e você não tem nenhum... Você pode usar C++ normalmente, não tem nenhum problema aí de... Você não tem nenhum problema para rodar esse cara em C++. Usar C++ nele. Beleza. Tá? Eu acho que eu vou ter que trocar de tela aqui para um outro, só para esse slide, o restante parece que tá ok, mas esse visualizador aqui, ele não está apresentando exatamente essa figura. Então eu vou, desculpa aí pelo inconveniente. O Tadeu comentou sobre o Qt e o Leandro comentou sobre Python. Qt não suporta, Python ele suporta uma versão bem enxuta, mas Qt ele não suporta. Tá? Não conheço nenhum port... Então eu vou compartilhar agora aqui O Washington está comentando aqui que a IDE dele é o Arduino e que ele tem uma instalação Easy oficial da Expressif. O Arduino, eu vou falar um pouquinho sobre isso já. Tá bom. Ele hoje tá crescendo bastante, ou seja, a versão oficial, digamos, o sistema oficial de desenvolvimento da Expressif é o ESP-IDF. O Arduino ele roda, entre aspas, em cima do ESP-IDF, mas nem todas as funcionalidades do ESP-IDF
foram portadas para o Arduino ainda. Tá bom. Então, se você quiser realmente ter acesso a tudo, o ideal é usar o ESP-IDF. Se você quiser, o que você pode fazer, eu vou mostrar daqui a pouquinho, é compartilhar dar suporte no ESP-IDF para outros sistemas de desenvolvimento. Por exemplo, você tem integração com Eclipse, você tem integração com Platform I/O, você tem integração com outros sistemas de desenvolvimento de forma, digamos, mais transparente. Ou seja, você pega o Eclipse, por exemplo, não existe um compilador do Eclipse. O compilador do Eclipse ele usa um compilador externo. Então, todos os recursos que você tem no ESP-IDF, você vai ter dentro do Eclipse, você só vai ter aquela interface gráfica familiar que você já conhece. Obrigado, Neymar. Bom, aqui está o diagrama de blocos do ESP32. A versão que subiu para o site, ela está com esse slide correto. O que eu tenho? Eu tenho basicamente 2 processadores Extensa 32 do tipo LX6. Eu tenho ROM e RAM interna. Além disso, eu tenho um MAC Wi-Fi, a parte de banda base do Wi-Fi, a parte de RF, modulador, demodulador, etc. Eu tenho o link controller para o Bluetooth e eu tenho a parte de rádio banda base do Bluetooth. E, no final, eu tenho integrado dentro do chip um receptor de RF, um transmissor de RF, o gerador de clock, um switch e um balloon. Tá? Ou seja, a única coisa que eu preciso colocar do lado de fora realmente é uma antena. Além disso, no caso do ESP32, eu tenho módulos criptográficos em hardware para fazer SHA, SH256, 512, AES, AES 128, 192, 256, RSA, algoritmo de criptográfico por curvas elípticas e geração de números aleatórios, um True Random Number Generator. Em termos de periférico, eu tenho um monte de coisa disponível. PWM, consigo trabalhar com até 34, até com 16 canais PWM, sensor de temperatura integrado, sensor de toque para até 8 pinos, conversor AD de 12 bits, 2 conversores DA de 8 bits, sendo que no caso dos conversores AD, ele é um tipo SAR, Successive Approximation Register, e eu tenho até 18 entradas que eu consigo compartilhar, fazendo a varredura para colocar a entrada desse conversor AD, sendo 2 delas internas. Uma é o sensor de temperatura, o outro é um cara que não está aqui, que é o sensor Hall. Uma das demonstrações que eu vou fazer, inclusive, é com o sensor Hall. PWM, interface infravermelho para vários padrões diferentes, então você basta colocar um fotodetector externo e ele já tem interface para você trabalhar com controle remoto. Tem uma interface Ethernet, 10-100 megabits, interface MII, 4 bits de dados para transmissão, 4 bits para recepção, ou RGMII, que é a versão reduced, que o número de pinos cai de 17 para 9 pinos, onde ele vai ter 1 bit de transmissão e 1 de recepção. E eu preciso, é óbvio, de um PHY externo. Ele não tem PHY integrado. Então, eu tenho que colocar o PHY externo e depois o conector Ethernet. Interface CAN, várias UARTs, até 34 pinos de GPIO, interface SDIO, interface I2S, interface I2C e interface SPI. Então, essa cara, entre aspas, o diagrama de blocos desse componente. Vou voltar agora o compartilhamento lá da... Olha só, Neymar, tem uma pergunta aqui, ó. Oi. Se é preciso calibrar o ADC, quando você vai usar o ADC interno do ESP. Olha, normalmente você não precisa... você não precisa fazer calibração se você puder trabalhar digamos, a curva de resposta dele tiver ok para você. O que você... Quando você precisa usar quando você precisa calibrar, quando você precisar de uma resolução
maior, digamos, do que a resolução nativa, o erro nativo dele. Aí você realmente precisa de calibrar o seu ADC. Aí, normalmente, você usa tabela ou calibração linear mais simples de 2 pontos, né? Ou seja, o ponto mínimo, o ponto máximo ou 3 pontos na curva. E bueno, mas normalmente não, ele já tem uma precisão bastante boa, tá? O que eu tenho de dispositivos? Então, eu tenho 18 sinais de entrada para conversor AD, 3 interfaces SPI, 3 interfaces UART I2C, 16 canais de PWM, 2 conversores DAC de 8 bits, 2 interfaces I2S, sensores capacitivos, uma interface Ethernet com interface MII ou RMII, interface infravermelha. Dentro do componente ainda tenho os módulos de criptografia, sensor de efeito Hall e assim por diante. O ESP32SOC é o componente básico espera que ele está insistindo em abrir a versão errada do PowerPoint. Pessoal, eu soltei uma pesquisa, tá, para vocês, perguntando sobre o que vocês utilizam no projeto de vocês ou o que vocês utilizariam, né? O que vocês estão pensando em utilizar. Wi-Fi, Bluetooth ou Bluetooth e Wi-Fi ou nenhum dos anteriores, tá bom? Eu vou encerrar a pesquisa aqui. Deixa eu só dar mais alguns segundos para o pessoal responder. E daqui a pouquinho eu já encerro. Para a gente pegar o resultado, eu falo para vocês. Olha só. Vou encerrar. Então, deu Bluetooth e Wi-Fi 57%. A maioria do pessoal gostaria de usar os dois. As duas tecnologias de comunicação. Wi-Fi 37% e Bluetooth BLE 0%. E nenhum dos anteriores, eu acho que 10%. Isso, 10%. Obrigado, pessoal, pelas respostas. Vamos lá de novo, agora sim, com a apresentação correta até o final. A gente testou isso antes, mas efeito demonstração, né? Sempre na hora do... Principais características, então, do ESP32. Eu tenho 2 processadores LX6. Eu posso colocá-los operando até 240 MHz, dependendo do processador. Tem gente fazendo overclock para até 320 MHz. Eu tenho, na verdade, PLLs que eu consigo configurar com a frequência. Trabalha com Wi-Fi BGN, B54 megabits por segundo, G vai até 100 megabits por segundo e o N vai até 150 megabits por segundo. Bluetooth no modo Dual Mode, ou seja, Bluetooth clássico ou BLE 4.2. Eu tenho 520 KB de SRAM interna, mais 448 KB de ROM, mais 16 KB de RAM no RTC, RAM não volátil, que é a mesma RAM que é utilizada quando eu uso o coprocessador de Ultra Low Power. Interface, suporte à segurança, WPS, AES, Hash, SHA-2, RSA, ECC, Elliptic Curve Cryptography, Random Number Generator. No modo de baixo consumo, ele chega a 5 microamperes de consumo. E, além disso, eu tenho um monte de periféricos disponíveis, que a gente vai ver alguns deles na parte da demonstração. Em termos de capacidade de processamento, ele chega, rodando a 240 MHz, ele chega a 600 DMIPS de capacidade de processamento, e ele é implementado usando a tecnologia de 40 nanômetros na fábrica, usando o processo de fabricação da TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturers. Quais são as versões de processador, de processador que eu tenho? Então, eu tenho o ESP32 D0,
D dual core, 0 megabytes de flash interna, DQ6 é um encapsulamento um pouquinho maior, ele tem 6 por 6 milímetros, um QFN de 6 por 6 milímetros. Eu tenho o D0 WD, 5 por 5 milímetros, mesmo número de pinos externos, tem 48 pinos. O D2 WD, esse cara tem 16 megabits, 2 megabytes de flash interna. E eu tenho a versão SWD, que é single core, nada de flash interna, mesmo encapsulamento. A diferença entre eles normalmente é só o preço. O preço, se tem flash interna, custa um pouquinho mais caro. Se é single core, eles provavelmente não fazem dois, uma versão single core, outra dual core, eles simplesmente desligam dos núcleos e acabou. A versão Pico D4 é a versão de mais baixo custo. Ele trabalha com um único processador, single core. A versão não é LX6, é L106, rodando a 160 MHz do processador. Tem 448K de ROM, 520K de RAM, 16K de SRAM, e os periféricos são exatamente os mesmos dos demais. Esse item começou a ser produzido em 2016, tem 12 anos de longevidade, ou seja, produção garantida aí até 2028. Módulos. Agora os módulos, eu tenho versões diferentes dos módulos. O SP-WROM32 é um módulo com 32 megabits, 4 megabytes de flash externa, não tem PSRAM externa, não tem flash interna. O chip não tem flash interna. Usa antena PCB na PCB. O 32D usa antena também na PCB, mesmas características, só usa a versão do processador que tem um encapsulamento 1 milímetro menor de cada lado. Tem a versão D e a versão U. A versão U usa um conector externo padrão U.FL, aquele conector de antena usado em celular, bem pequenininho. Depois eu tenho uma outra versão, que é o W-Hover. Esse cara ele já tem 4 megabytes de flash, mais 4 megabytes de uma memória externa do tipo PSRAM, Pseudo Static RAM. É uma RAM dinâmica, mas que ela tem interface para o mundo externo como se fosse estática, usando poucos pinos. E a versão R tem antena na PCB e a versão I, antena externa. E aqui está a cara dos diversos módulos. Esse é o WROM32, WROM32D, se vocês olharem é basicamente a mesma coisa. O SP-WROM32U, a diferença dele é só o conector, ele é menorzinho porque ele não tem a parte da antena implementada na PCB, mas tem um conector. O W-Hover, ele também tem duas versões, a versão com antena na PCB e a versão com antena sem antena com antena externa. Nesse caso, eles usaram exatamente a mesma PCB. Se vocês olharem, a diferença entre um e outro é que um tem a antena soldada no canto superior direito da placa e o outro não tem. O com antena interna não tem. A vantagem desses módulos é que eles têm mais RAM, tem 4 megabytes adicional de RAM externa. O solo é a versão menorzinha, que tem um único processador rodando entre 40 e 160 MHz. Os outros processadores, você pode selecioná-los default para 80, 160 ou 240 MHz via menu config. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E os kits de desenvolvimento. Eu tenho o SP32 Pico Kit. Ele não usa módulo, ele é bem menor, porque ele não usa módulo, é tudo soldado na própria placa, a antena está na própria placa. O SP32 Dev Kit, que é o que a gente vai usar hoje na demonstração, ele já usa um módulo, tá vendo? Nesse anterior, o chip vai soldado direto na PCB. Nesse aqui, eu soldo um módulo e toda a parte de integração com flash, etc., está tudo implementado dentro do módulo. O que esses módulos têm? Basicamente, ele tem uma interface USB que serve para alimentação e para passar a interface com os dados, um conversor de USB para serial, um LDO para converter de 5 volts para 3V3 e o módulo soldado na placa com os pinos disponíveis nos conectores ao redor. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma placa. Esse aqui é o maior kit que eles têm, que é o SP32 W-Hover Kit.
Então, ele já vem com o módulo W-Hover, que vem com 4 MB de flash, 4 MB de SRAM, tem display LCD Touch, tem uma série de recursos adicionais. Ele já vem, por exemplo, com interface Ethernet. Então, pelo menos os pinos para você implementar uma interface Ethernet, ele não vem com conector Ethernet, mas vem com os pinos. Então, é um módulo mais interessante, é o maior módulo disponível para esse cara. Tem alguns add-ons, como, por exemplo, câmera, etc., para você utilizar esse módulo. E mais 2 kits que são Lyra-T. O foco desse módulo, desse kit de desenvolvimento, eu tenho a opção de touch já implementada na própria placa, ele também usa o módulo W-Hover, e eu tenho a parte de áudio disponível, né, entrada e saída de áudio disponível nesse componente. Ele também já vem, por exemplo, com interface para cartão SD externo. E o Lyra-TD, o foco do desenvolvimento desse é você fazer tem toda a parte de áudio, de cancelamento de áudio, de eco, etc., implementada, e eu consigo colocá-lo por exemplo, entre aspas, num tubo de PVC ou num outro dispositivo cilíndrico para implementar uma caixinha que responda à voz, como algumas alternativas disponíveis aí no mercado, mas se você quiser desenvolver o seu próprio, esse é o melhor módulo disponível. Bom, sistema de desenvolvimento. Quando eu vou instalar um sistema de desenvolvimento, a primeira coisa que eu preciso instalar é o ESP-IDF. É o sistema principal de desenvolvimento para o ESP32. Ele é atualizado regularmente, então o ideal é você entrar direto no GitHub e baixar a última versão. Quando eu comecei a desenvolver essa apresentação, eu usei uma versão anterior. Faz uma semana e pouco, mais ou menos, que a Expressif lançou uma versão nova, eu instalei. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. No Linux, por exemplo, eu tive que instalar módulos adicionais de software, principalmente um módulo chamado PIP, em Python, escrito em Python, para poder utilizar essa versão nova do módulo. E aí fica uma dica, vocês vão encontrar bastante recurso disponível na internet, vários exemplos de projetos, etc., disponíveis. O problema dessas versões disponíveis de projeto é que, às vezes, eles são feitos em versões antigas, foram implementados usando versões antigas do ESP-IDF. Então, o ideal nesse caso é o quê? Das duas, uma. Ou você abaixa e usa a versão para o qual ele foi desenvolvido, ou você faz o que eu fiz com alguns exemplos, que eu tive que realmente reescrever parte do código, porque eles não rodaram de primeira. Deu erro, algumas estruturas, por exemplo, alguns módulos tinham sido modificados e ele simplesmente não subia. Então você vai lá, dá uma pesquisada, procura, atualiza para a versão nova. O último exemplo que eu vou mostrar, que deveria ser o mais legal, por exemplo, eu consegui fazer metade dele funcionar. A última parte não está rodando. Mas falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Uma vez instalado o ESP, você vai instalar agora o ESP-IDF. Agora você pode instalar os outros módulos que forem necessários para o seu desenvolvimento. Uma coisa interessante é a Expressif, ela disponibiliza, ou através da própria Expressif, ou através da comunidade, interface para outros sistemas de desenvolvimento. Eclipse, Arduino, Atom, mais plataforma I/O e assim por diante. Então, estou deixando aqui nos slides o link de como você fazer a integração com esses sistemas de desenvolvimento. No caso, a demonstração que eu vou fazer hoje é força bruta, ou seja, a gente vai pegar o sistema e desenvolver todo usando linha de comando, que é bem simples, vocês vão ver que não é nada complicado. E, finalmente, esse último slide aqui é onde você encontra as coisas dentro da Expressif. Então, tem o link para documentação. Lá dentro tem uma série de coisas. Tem datasheets, order information, design guidelines, referências, exemplos e assim por diante. Na parte de produto, você tem garantia de longevidade, certificados. Nos fóruns, você tem um GitHub, tanto para o IDF quanto para os SDKs, demonstrações e módulos e exemplos para módulos específicos do ESP8266 e do ESP32. E na parte de suporte técnico, você tem demos, aplicações, etc.
como é que a gente começa o desenvolvimento com um ESP32? A primeira coisa que a gente precisa comprar é, óbvio, o kitzinho de desenvolvimento. A versão mais barata é o ESP32 Dev Kit C, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho, é o que eu estou usando aqui. Ele tem 4 GB. Eu preciso de uma área disponível no computador. No caso aqui, eu estou usando um Linux, Ubuntu 18.4.04 Long Term Support. Estou rodando com processador Intel, não precisa de ser tão um i7, não precisa de tanta capacidade de processamento, mas é o que eu tenho aqui. De espaço disponível para instalação do ESP-IDF, você vai gastar aproximadamente 800 megabytes de disco. Para você colocar tudo, o ESP, mais exemplos, etc., eu gastei em torno de 1,5 GB. Se você quiser deixar bastante espaço, 4 GB é mais do que suficiente disponível em disco para isso. Eu tenho que baixar e instalar o ESP-IDF. Então, nesse exemplo, a ideia era instalar do começo, mas não vai dar tempo. Vou mostrar como é que é feita a instalação. Um ESP32 Kit e Dev Kit e um Access Point Wi-Fi local disponível. Tá? Uma das coisas interessantes desse módulo é que ele permite que você seja o Access Point. Você pode configurar o módulo para que ele seja um Access Point. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Como é que eu começo a usar o módulo? Primeiro eu tenho que ligar o módulo via interface USB no meu computador, baixar o ESP-IDF, dentro dele vou ter o toolchain já disponível para extensa, que é o GCC, o compilador. Eu crio um projeto, mando compilar a aplicação, carrego no módulo e rodo. Então, sem mais delongas, vamos para o... eu vou habilitar a câmera para o compartilhamento, vou habilitar a câmera para vocês verem o meu setup. Beleza, Neymar. Aí, deu certo. Para o compartilhamento, deu certo? Isso aí, tá. Deu certo. Aí, grandona. Bom, esse é o setup, tá? Basicamente, eu tenho um módulo ESP32 Dev Kit, um servo que a gente vai usar para uma aplicaçãozinha, uma das aplicações tem servo, e vocês vão dizer, e essa plaquinha aqui ao redor, o que que é? É uma placa onde eu soldei um conector, 2 conectores Berg de 100 mil de espaço entre pinos. Ele é totalmente padrão, você com essa plaquinha daquelas que você compra na Santa Efigênia toda furada. Se quiserem dar uma olhada, aqui está a plaquinha por baixo. Tá? Então, é uma placa padrão. Por que eu coloquei esse capacitorzão aqui? Porque quando você liga o servo, ele puxa uma quantidade grande de corrente e, dependendo da corrente fornecida pela tua interface USB, o kit cai. Então, eu coloquei 2 capacitores. Esse aqui é um de 1000 microfarads, esse é um menorzinho de 10 microfarads. Coloquei um filtro, um ferrite bead, um filtro mais simples, para falar com o servo. Tá? Bom, e agora nós vamos começar o desenvolvimento. Primeira coisa que a gente teria que fazer seria colocar... Vou desligar a câmera aqui, vou habilitar agora, vou compartilhar a minha... Vou fechar algumas janelas aqui, porque ele não está mostrando... Sair, entrar de novo, fechar a janela. Agora apareceu. Bash. Tá. Bom, aonde a gente instala... Ué. Aonde a gente faz a instalação? No caso, no diretório home, normalmente, se você der um ls, você vai ver que aqui eu crio um diretório chamado ESP. Ô, Neymar, oi. A gente não está vendo... Estão vendo... Vamos ver. Agora sim. Agora a gente está vendo o terminal. Manda bala. Tá. Dentro do diretório ESP, existem 2 subdiretórios. O Extensa ESP32LF, que é a parte de compilação, e o ESP-IDF, que é onde ficam os exemplos,
as bibliotecas, etc. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, no path, incluir esse diretório esses diretórios como diretórios exemplo, como diretórios de onde estão os recursos para o ESP32. Aqui no caso eu fiz um scriptzinho que é esse run ESP32 que faz isso automaticamente. Então eu vou só mostrar run ESP32.sh. Tem uma parte aqui, digamos que eu coloquei umas firulas para mostrar as coisas em cores. Então, o que ele faz? Ele exporta para o path o diretório ESP, extensa ESP32LF-bin, onde estão os arquivos para compilar. Ele exporta o ESP IDF também, para você visualizar para você ter acesso aos exemplos e coisa parecida, e basicamente é isso. Depois ele sai. O único segredinho desse script é essa opção aqui no final, exec shell -i. O que ele faz quando ele sai do script, ele mantém as variáveis de ambiente que ele setou dentro do script, dentro do shell, quando ele estava rodando aquele script. Tá? Bom, agora eu vou para o diretório onde estão os exemplos. Eu fiz alguns exemplos, eu vou começar com o mais simples de todos, que é o Hello World. Ele basicamente mostra o conteúdo, ele dá um printf no conteúdo do sistema. Qual é a versão de processador que eu estou usando, quanto de flash eu tenho, e assim por diante. É um exemplo básico, é o primeiro exemplo aí que normalmente a gente roda, o velho bom Hello World, em todos os sistemas. E aqui eu criei também dois scripts. Um do all, que ele chama o make. A primeira coisa que normalmente a gente faz é rodar o menu config. Então eu vou chamar o make menu config. Eu não preciso fazer isso toda vez. Faltou eu rodar aquele script do run ESP barra run ESP32. Agora ele funciona. Make menu config. Essa é a cara do menu config. Ele tem uma série de opções que eu consigo configurar no meu sistema. Configurações do SDK, do bootloader, features de segurança, configuração da flash serial, partition table, opções de compilação e configurações do componente. Aqui nas configurações do componente eu configuro habilitar ou não Bluetooth, ESP, Wi-Fi, número máximo de buffers de recepção, número máximo de buffers dinâmicos, etc. Se eu alterar alguma alteração dessa, alguma opção dessa, eu preciso salvar e sair. Eu não preciso fazer isso sempre. Eu faço isso normalmente uma vez e ele já usa para o restante do projeto, dos projetos, enquanto eu não mudar a configuração, aquela configuração específica. Uma coisa interessante eu consigo também incluir recursos adicionais na configuração. Por exemplo, make menu config. Quantas opções eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 opções. Eu vou para um outro módulo que eu tenho mais opções. Wi-Fi Soft AP. Make menu config. Quantas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Eu tenho aqui Example Configuration, uma seção a mais, onde eu consigo definir o nome da rede, do SSID da rede Wi-Fi que eu vou criar, o password, o número máximo de conexões estáticas que eu vou criar. Tá? Então,
eu tenho como configurar o menu config. Onde ficam essas informações? Ficam num arquivo chamado sdk-config. Se eu der um cat nesse cara, sdk-config, ele me mostra todas as opções de configuração, e aqui dentro eu consigo criar sessões novas e dentro dessas entradas do menu principal, subentradas do menu de forma bastante fácil, bastante tranquila, tá? Bom, mas voltando lá para o meu Hello World, eu vou dar só um cat no arquivo principal que eu estou usando, que é o dual.sh. Então, esse é o script que eu estou usando. Basicamente, o que ele faz ele chama aquele script que seta o path, etc., para essa compilação. Depois ele dá um make clean, ele limpa todo o último make e dá um make all. No make all, ele refaz todo o sistema do zero. Ele compila todas as bibliotecas, procura as bibliotecas que são utilizadas, compila tudo. Depois ele dá um make flash, onde ele grava o resultado da compilação na flash, e o make monitor, que é o comando para abrir o monitor na tela. Ou seja, ele abre um terminal na tela conectando VRS-232 em 115 kbps com o meu módulo. Então, vou rodar aqui o make all. Vou fazer a primeira vez na mão. Ele demora alguns segundinhos aí para fazer a compilação. E alguns exemplos que eu preparei hoje foram esse, que é bem simples. Depois tem um outro que ele pisca LED de 2, 3 maneiras diferentes. Tem um outro que ele usa o sensor Hall, que é um sensor de campo magnético interno. E eu vou pegar um em minha para mostrar a variação. Ele faz a leitura e dá um printf na tela só do valor lido do sensor de efeito Hall. Um outro que ele monitora, eu me conecto na rede Wi-Fi aqui de casa e ele me mostra o canal. Terminou de compilar, agora eu dou um make flash. Ele vai carregar no SP32. O que vai acontecer agora é que ele parou de piscar o LED. Como esse cara ele só tem, e finalmente eu rodo o make monitor. Tá? Então ele vai me mostrar aqui as características Hello World, e esse é um ESP32, um chip com 2 CPUs, Wi-Fi, Bluetooth, BLE, revisão de silício 1 e tem 4 MB de flash externa. É o módulo ESP-WROM32. Tá? Para sair, Ctrl, fecha aquele colchete quadrado. Ele sai do monitor. Vamos rodar agora a versão do pisca LED. Eu vou rodar direto o Make Flash. Eu dei o menu config, ele vai compilar de novo. Demora um tempinho. Tá bom. Neymar. Oi. Depois tem umas perguntas bem legais de segurança aqui. Deixa só você acabar aí eu faço para você. Beleza, vamos lá. Vai lá. Se quiser ir fazendo enquanto compila, podemos aproveitar o tempo. Seguinte, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver, é relacionada a TLS. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui. Como adicionar TLS no SP32 para comunicação e IoT? Percebi alguns tutoriais que utilizam uma Raspberry para criar essa ponte com conexão segura na internet. Tem uma outra pergunta também que é relacionada a isso, que é com relação à segurança no over-the-air. Quando você atualiza no over-the-air, como que faz isso com segurança?
o Washington que perguntou, e a outra pergunta foi do Francisco. Manda bala. Bom, sobre o TLS, teria que dar uma olhada se esse processador suporta... por exemplo, eu sei que eu consigo criptografar a flash. Os dados da flash, eu tenho a opção de criptografar os dados da flash. Agora, para conexão, o que eu teria que dar uma olhada é se tem algum port do TLS para o ESP32. Se não tem, teria que trabalhar nisso e fazer, entre aspas. Ó, ele já está piscando os LEDs. Agora eu vou parar o compartilhamento desse e vou compartilhar só para mostrar para vocês o... Estão vendo piscar? Basicamente, o que eu estou usando nesse... Quais são os recursos que eu estou utilizando nesse programa? Não é um pisca-LED simples. Eu estou utilizando a opção de PWM para controlar os LEDs. Então, eu tenho 8 canais de PWM, eu consigo controlar os LEDs usando PWM para fazer o dimming. Nesse exemplo aí, o que ele fez foi fazer o dimming automático, tanto para acender quanto para apagar, com períodos diferentes. Se a gente voltar no terminal, make monitor. Então ele vai me mandando as mensagens do que ele está fazendo. Fade in, fade out e assim por diante. Pisca seco ou aumentando ou diminuindo gradativamente a intensidade. Voltando, no over the air, o que ele usa? Primeiro, na hora de transferir a chave para você decriptografar o pacote que você vai receber, o arquivo que você vai receber, ele usa RSA para fazer a transferência dessa chave. O arquivo, normalmente, ele vem criptografado em AES, que é mais rápido para você decriptografar. Usa o RSA para transferir a chave do AES. Você consegue decriptografar e armazená-lo na flash, criptografando a flash. Tá? E no final você usa o SHA para fazer a validação do arquivo recebido, para criar o hash do arquivo recebido e garantir que ele está ok. Tá? Então, com isso você consegue fazer uma atualização realmente segura. Respondida a pergunta? Respondido. Vamos rodar agora o exemplo. Wi-Fi Connect. Agora eu estou rodando aquele scriptzinho que ele faz a compilação de tudo. Olha só, Neymar, o Thiago Médici compartilhou aqui uma API segura, server, que ele adaptou para ser usada com HTTPS. Ele passou um link aqui, ó, do GitHub dele. Está no GitHub? Muito legal. Por favor, compartilhe com o pessoal. Ele compartilhou aqui. Então, ele fez uma forma segura, né, para você poder se conectar no servidor dele usando HTTPS. O Eric está fazendo uma pergunta aqui, ó, interessante, sobre board de expansão para o ESP32. O board de expansão, ele quer dizer aquelas plaquinhas que você solda e ele disponibiliza os pinos em dupla fileira de pinos, sem mais nada. Eu vi algumas placas, né? A própria Expressif, ela não tem isso, tá? Na linha de produto. Mas eu já encontrei, por exemplo, para outras placas da Expressif ou de outros fabricantes, como a iThink, que tem o ESP 01, 02, que não são da própria Expressif, eles têm essas plaquinhas que são basicamente
rotear os pinos os pinos ao redor do módulo para pinos em barra de pinos normal. É basicamente o que essa placa, esse kit faz, só que ele tem conversor AD, tem interface USB adicional, etc. A Expressif mesmo ela não tem, mas eu tenho certeza que no mercado você consegue encontrar esse tipo de plaquinha de expansão. Tá bom. Beleza. Eu estou preparando aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta que eu vou soltar é a seguinte, pessoal. Como vocês compram os produtos Expressif? Via internet no Brasil? Ou seja, algum site ou Mercado Livre? Vocês trazem da China? Ou vocês compram através de distribuidores locais? Ou não uso, não sei. Tem gente também que não sabe, que o pessoal da empresa compra e eles só usam a ferramenta, né? Eu vou disponibilizar agora. 1, 2, 3. Bom, gente, aí. Essa é a saída desse exemplo de programa que eu fiz, que é o ESP32 Wi-Fi Connect. Basicamente, o que ele faz é se conectar na minha rede aqui de casa, DDNet. Ele pegou o endereço IP 192.168.20.110. Ele está recebendo através do canal 9 e aqui ele vai mostrando, ele vai fazendo uma amostragem a cada 5 segundos da potência recebida, do SSI da potência recebida. Ele tem um sistema de medição de potência interna. Tá? O penúltimo que eu vou mostrar, não sei, ainda dá tempo de mostrar alguma coisa, não? Dá sim, Neymar. Manda bala. Tá, eu vou mostrar um exemplo simples. Depois eu queria abrir um programa, um exemplo desse para mostrar. O sensor de efeito Hall. Tá? Hall Sensor. Para esse exemplo, eu vou mostrar eu vou usar um pequeno ímã que eu vou passear ao redor do módulo, tá? O sensor ele fica dentro do próprio chip. Esse módulo ele não ajuda muito nesse sentido, ele tem uma capa de aço inox, mas ela não ela atenua um pouco o campo magnético, mas não tanto. Então a gente vai ver que a gente consegue identificar variações no campo magnético. Depois eu passo para a câmera para mostrar o que eu estou fazendo à medida que eu vou... Como estou rodando essa apresentação webinar no Linux, por alguma razão o Linux não me deixa compartilhar toda a tela, ele me deixa compartilhar só janelas individuais para esse sistema. Então eu tenho que ficar alterando. O ideal seria que compartilhar essa tela toda ficaria bem mais simples, mas é o que temos para hoje, vamos lá, né? Olha só, Neymar, o resultado foi o seguinte: compra via internet no Brasil, 39%. Traz da China, 41%, que foi o ganhador da pesquisa. Não uso ou não sei, 14%. E distribuidores locais oficiais, 6%. Legal. Tem uma pergunta aqui do Amir que eu acho que cabe. O Amir, ele é de Fabriciano, do Vale do Aço, de Minas Gerais. Deixa eu pegar aqui a pergunta dele. Ele fala sobre o Zephyr. Você já usou o Zephyr no SP32? Ele está perguntando se ele precisa de algum toolchain ou alguma coisa especial. Não, nunca usei. Tá bom. Tá? Possivelmente você precisaria não do toolchain, mas você precisaria do... Make monitor. Aqui, ó. Aqui a gente tem a saída da leitura do sensor de efeito Hall. Então, eu vou passar agora o ímã em cima do componente, ó. E de acordo com a posição do ímã, ele vai mudando a leitura. Tá vendo? Quanto menor o valor, maior o campo magnético. Deixa eu mostrar o que está sendo feito aqui
no vídeo. Aqui eu tenho um conjunto de ímãs de neodímio e eu estou passeando, entre aspas, com os ímãs em cima do sensor de efeito Hall. Então, vou voltar aqui para o compartilhamento. Então, ó, quando eu mexo o ímã, o sensor de efeito Hall muda a leitura. Para que serve isso? Se você precisa de algum sensor simples, magnético, por exemplo, posição de motor, ou abriu e fechou alguma coisa, e você mecanicamente tem como utilizar ou colocar o componente próximo do ímã, você não precisa nem de um sensor magnético externo, você usa o próprio sensor de efeito Hall dele para sentir isso. O penúltimo exemplo que eu vou fazer é o Soft AP, ou seja, é um access point implementado no próprio ESP32. Tá joia. Aí vem a pergunta, poxa, eu posso usar um ESP32 como access point, como, por exemplo, Wi-Fi Extender? A resposta curta é sim e não. Teoricamente, você pode. Qual é o problema de você utilizar um ESP32 como um Wi-Fi Extender? Não sei quantos já compraram, já usaram um Wi-Fi Extender. O que o Wi-Fi Extender faz? Basicamente, ele pega as configurações de uma rede e ele gera num outro canal a mesma rede, com a mesma senha, com tudo igual, só com potência bem mais alta para você aumentar o alcance da tua rede Wi-Fi. Então, ele basicamente tem duas interfaces Wi-Fi. Uma onde ele funciona, onde ele atua como um nó, como um terminal, a outra onde ele atua como access point, ou seja, ele vai retransmitir e fazer as funções de um access point. Então, você consegue se conectar, se logar, transferir dados entre dois computadores ligados na mesma rede, etc. Por que é sim e não a resposta se eu posso usar um ESP32 como um Wi-Fi Extender, um Range Extender? Porque o número de conexões que você consegue fazer como access point, ele não é grande, ele não tem muita memória, o processador dele não é rápido o suficiente para permitir eu ligar, por exemplo, 10, 15, 20 nós, 20 dispositivos nesse componente. Segundo, mesmo no modo N, no modo N eu tenho 150 megabits por segundo de taxa de transferência máxima por canal, o processador ele não consegue tratar uma quantidade muito grande de conexões nessa velocidade e, com certeza, ele insere uma latência maior do que um access point melhor. Qual a diferença, por exemplo, entre um access point comercial ou enterprise e um access point para uso residencial, para uso doméstico? O access point para uso doméstico, ele suporta poucos nós, poucas conexões simultâneas. 12, 15, 16. Um access point versão enterprise, ele suporta uma quantidade bem maior de pontos de acesso. Tem access point que permite você, roteadores Wi-Fi que permitem até 2.000 conexões simultâneas. A diferença é, esse cara tem um processador com uma capacidade gigante de processamento, muita memória, taxa de transferência bem alta disponível. Bom, agora ele está aqui, ó. O nome da rede é MySSID e o nome do módulo é... Primeiro, deixa eu mostrar, usando o meu celular, que apareceu uma rede nova. Então, eu vou voltar para a câmera. Então, o nome da rede que ele criou é MySSID minúsculo e o password é MyPassword minúsculo. Então, eu vou mostrar agora, eu vou parar o compartilhamento, vou compartilhar a câmera para mostrar o celular. Eu vou tirar ele aqui de cima. Tá compartilhando ou não? Deixa eu ver aqui. Ainda não apareceu. Aí, compartilhou. Só que você tem que sair. Ah, não, dá pra ver, eu acho. Não, é melhor você sair do terminal. Saia do terminal e só deixa a sua câmera. Apareceu o celular?
Apareceu o celular sim, só que ele está no cantinho aqui. Isso. Agora ficou grandão. Muito bom. Estão vendo que tem duas redes aqui? A rede DDNet, que é a rede aqui de casa, e o outro é o MySSID. Então, quando eu aproximo o módulo, a potência aumenta, a hora que eu afasto, ela diminui. Agora eu vou resetar o módulo para a rede MySSID desaparecer. Apertei o reset, sumiu o MySSID. Vou ligá-la novamente, espero um pouquinho, ela vai aparecer. MySSID. E agora aqui no celular eu consigo me conectar a essa rede. Então vem aqui, Wi-Fi. Eu vou conectar na rede MySSID. MySSID. Conectar. Conectando, conectado. Se conectou na rede MySSID. Vamos dar uma olhada na... Eu vou voltar agora aqui para a janela para ver que ele vai acusar que tem uma nova conexão. Tá bom, espera que é lento. Aí, agora sim, pode falar. O terminal está aqui. A gente está vendo o terminal já. Tá vendo aqui, ó? Wi-Fi, Soft AP, a estação se conectou. Endereço que ela recebeu, 192.164.168.4.2. Isso. Tá? Esse exemplo, ele vem na... Esse exemplo ele já vem no próprio IDF do SP32. Então, quando você instala o SP32, esse exemplo já está lá e aí, em cima dele você pode construir o restante das suas coisas. A última coisa que eu vou mostrar é a versão, ele controlando um servo. Thiago, tá ouvindo? Muito bem, muito bem. Tô vendo. Apareceu. Tô vendo sim. A gente tá vendo certo. Manda bala. Então, basicamente, o que esse exemplo vai fazer, ele vai controlar o servo e movimentá-lo para 4 posições. Ele vai fazer uma movimentação contínua de 0 a 180 ida e volta, e depois fazer quatro movimentos mais bruscos, 45 graus em cada sistema, em cada passo. Tá bom. Obrigado, Washington. Obrigado, pessoal, que ficou até agora, viu? Não saiam ainda, que tem algumas perguntas. Tem umas perguntas muito legais aqui ainda. Mark, tem uma pergunta aqui. Deixa eu adiantar essa pergunta já para você. Tem uma pergunta que é o seguinte. Então, vamos lá. Como que eu transformo código em binário para uma empresa programar numa linha de produção? Essa pergunta é boa, hein, Neymar? Normalmente, o que você precisa fazer? Se você já tem o binário, o compilador, o que ele faz por trás disso tudo, o que o compilador faz? Ele gera no final do dia um ponto .elf. Tá? É um padrão da indústria chamado ELF, Executable and Loadable Format. O que você vai precisar na linha de produção é fazer a conexão em geral, via serial padrão, porque nele você não tem como fazer a gravação externa. Então, você vai, no teu produto final, você vai ter que deixar pelo menos disponível
ou para pinos com mola, para fazer a gravação, para acessar a interface serial, ou coloca um conversor USB serial externo e conecta de alguma maneira mais ágil, entre aspas, na tua placa. Normalmente o que você faz é, você põe 2 furos, por exemplo, distantes um do outro de uma certa distância. É um sistema que a Microchip desenvolveu para gravar as placas deles. Você tem 2 furos e 4 ilhas. Você baixa um conectorzinho que tem pinos daquele tipo mola, ele faz a gravação, agora ele vai começar a funcionar, tá fazendo a gravação agora, tá? Ele faz a gravação e quando você retira, ele não fica pino nenhum lá, você não precisa colocar conector nem nada. Aí está o sistema rodando, né? Ele vai, como ele está solto, é bem levinho, ele fica tremendo. Mas ele vai e volta de 3 em 3 graus, fazendo a movimentação de 0 a 360 e depois de 45 em 45 graus. Tá? Legal. Então esse é um exemplo simples controlando... Tem um outro exemplo que seria controlando usando um aplicativo no Android. Ele está funcionando metade, ele dá um broadcast, o aplicativo do Android reconhece, desenha, deixa na tela para eu posicionar, mas o retorno não está funcionando. Eu tentei colocar esse exemplo para funcionar ontem à tarde, não funcionou, eu falei, quer saber, deixa quieto. Ele nem compilou na primeira rodada. Então, fica a dica aí, quando você for baixar um exemplo do GitHub ou de alguma outra fonte desse tipo, cheque qual foi a versão que eles usaram para compilar e tenta, se você não quiser ter problema, tenta usar essa mesma versão, porque senão você vai ter que fazer modificação no código, que foi o que eu acabei tendo que fazer, tá? Tá bom. Bom, gente, Neymar, por hoje era isso. Peraí, Neymar, antes de você terminar, peraí. Sobre a pergunta do Leonardo, de como transformar o código binário para a empresa programar na linha de produção, tem um aqui relacionado a isso também. Se a gravação do microcontrolador é feita via serial bootloader ou de alguma outra forma. Qual que você indica assim, para a produção, entendeu? Tá. O que dá para fazer, então, na produção? Primeiro, se você tiver uma linha de produção com uma quantidade grande de placas a serem gravadas, você tem que levar em conta que cada placa vai gastar... Ele gasta aí 20, 30 segundos para fazer a gravação. Usando a interface que a gente está usando aqui nessa demonstração, que é uma interface RS-232 rodando a 115 kbps. Eu tenho como acessá-lo via SPI, eu ganho bastante tempo. O ponto é, a maior parte do tempo de gravação não é gasto na RS-232 e sim no apagamento da flash e na nova gravação. E esse tempo você não consegue reduzir. Tá? Não tem como acelerar esse processo. Então, uma opção é você desenvolver algum sistema de gravação onde você possa colocar várias placas e fazer a gravação, às vezes usando outro ESP32, por exemplo, para fazer a gravação via interface serial. Ou PC com várias interfaces USB fazendo essas gravações em paralelo. É uma alternativa. A outra, se no teu processo de produção você tem uma cama de prego para testar o produto depois, como muitas empresas com volume alto têm, o que você pode disponibilizar nessa cama de prego são alguns pinos, onde você deixa em ilhas, por exemplo, a interface com RS-232 ou SPI e faz a gravação por essas interfaces. É a maneira mais simples. Beleza. Teria uma outra alternativa, mas essa eu teria que ver mecanicamente qual a factibilidade disso, que é gravar o próprio módulo antes de soldá-lo na placa. Bom. Tá? Mas aí você tem que ter um sistema externo. Eu desconheço uma giga de gravação desse tipo disponível hoje no mercado. Que você consiga gravar o módulo pronto. O que vem gravado de fábrica no módulo? Interface para comandos AT. Tá? Isso é o que vem gravado de fábrica. Via comando AT você consegue acessar o módulo e fazer tudo. Beleza. Beleza. Obrigado, Neymar. Eu vou soltar a última pergunta, que é o que te chama atenção nos módulos da Expressif. Ferramentas gratuitas, baixo custo,
opção de utilizar módulos, todas elas ou nenhuma delas. Manda bala aí para a conclusão, Neymar. Então tá bom. Gente, era basicamente isso. Só um slide aqui de encerramento, né, de fechamento. A ideia foi apresentar nesse webinar os produtos, a linha de produtos da Expressif, com foco no SP32. E, só recapitulando, as principais razões que eu tenho para usar a Expressif são: a empresa que é o número 1 hoje em soluções de IoT, consegue fazer projetos com custo bem competitivo. Só para ter uma ideia de preço, aí, uns módulos do do SP32, eles estão saindo na casa de $2, $3 FOB, preço lá fora, para volumes altos. Ele chegaria aqui no Brasil, aí tem que ver como é que seria feita a importação, mas normalmente ele chega num valor mais alto, por causa dos nossos maravilhosos impostos. Um SP8266, que é a versão mais simples, ele está custando em torno de $1 e qualquer coisa, é muito barato, tão barato quanto o Arduino. Você tem a solução completa num único SOC, já tem kit de desenvolvimento, software gratuito disponível, ou seja, não preciso gastar nada para realmente começar a desenvolver para esse componente. Existe uma série de recursos já disponíveis, código pronto na internet que eu consigo reutilizar, etc. Ele tem suporte para desenvolvimento em várias plataformas, Windows, Linux e Mac. Tem um conjunto bem compreensivo de ferramentas, exemplos, tutoriais, uma comunidade bem grande dando suporte por trás disso, e está disponível hoje para ser vendido aqui no Brasil, tanto como chip quanto como módulo pronto. Tá? Aí os links, no final da apresentação tem os links que eu utilizei, então se vocês quiserem começar a brincar, os links de como instalar, de onde baixar, como fazer a integração com o Eclipse, com o Atom e assim por diante, está tudo aqui disponível. Outras linhas que a Maquinica distribui, então nós somos distribuidores da Intel, da parte de FPGA da Intel, da Maxim, Analog Devices, Gigalight, módulos óticos, Magna Chip, linha de memórias da Alliance, a HT Micro, uma linha de memórias fabricada aqui no Brasil, Aixis, um fabricante de semicondutores de potência, Centec, que produz basicamente são os detentores da tecnologia LoRa, eles que patentearam a tecnologia, Genesis, solução de USB, Bitware, GSI Technology, Jungo Drivers para parte de drivers para Linux, Windows, Secure IC para soluções criptográficas. Outras linhas interessantes são a linha da Quectel, e agora nós estamos também com a linha da Telit. E a Phison, que tem a parte de memórias não voláteis, bem interessante. E, para quem estiver interessado em outros treinamentos, nós temos vai começar agora de 22 a 26 de outubro, um treinamento online em FPGA, 20 horas por semana, são 5 dias, e o treinamento é online. Quem comprar o treinamento ganha, entre aspas, faz parte do pacote, uma placa com uma Max 10. Link para contato. E é isso, gente. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, obrigado pela atenção, desculpa ter passado um pouco do horário. Obrigado, Neymar. Deixa eu só comentar aqui o que o Paulo falou, ó. O fato de ter plataformas gratuitas já é mandatória nos mercados atuais. A escolha do SP32, acredito que seja devido à sua grande versatilidade. Eu vou também dar o resultado aqui. O que te chama a atenção nos módulos da Expressif? Todas elas, ou seja, ferramentas gratuitas, baixo custo e opção de utilizar módulos, 51%. 32%, baixo custo. E empatado ficou 7% para opções de utilizar módulos e 7% pelas ferramentas gratuitas. E 0% ninguém respondeu nenhuma delas. Beleza? Obrigado, Neymar. Beleza. Obrigado. É uma satisfação muito grande poder contar com você aqui. Esse webinar foi demais. Os slides estão todos detalhados. A gente compartilhou os slides. Vocês podem ver esse webinar depois. Vai ficar disponível aí na plataforma por tempo indeterminado. Beleza? Quero agradecer a todo mundo que está falando parabéns aqui. Ó. Obrigado. Obrigado, galera, por ter investido o tempo de vocês aqui. Foi bom demais, viu, Neymar? Espero que você venha aqui outras vezes, cara. Muito bom. Deus quiser, estamos aí. Muito obrigado a todos, gente. Valeu. Obrigado. Falou. Tchau, gente. Obrigado. Vou encerrar aqui. Tchau.
fiquem de olho que tem muito webinar por aí, hein? Para vir. Falou, gente. Obrigado.